Boa noite. E aí, tudo certo? Tudo certo, pronto para a gente decretar aqui a revolução no mercado imobiliário. É isso aí. Vamos decretar a revolução. Tenho certeza que, na verdade, a gente não passa um ano aí sem trazer coisas novas para o mercado, né? A verdade é que a gente já se acostumou. Quando a gente não faz nada diferente, a gente já fica, pô, o que que a gente vai fazer diferente? Temos que sempre estar inovando, né? Todo mundo já fica esperando o que que a Smart vai fazer, o que que a comunidade vai fazer. Então, para nós já está no nosso DNA, né? Essa ideia de sempre trazer novidades, sempre criar soluções. Na verdade, resolver problemas, né? Esse é o grande, acho que a grande missão nossa aí, dentro da arrematação, dentro do mercado de leilões, é resolver problemas, né? E a gente tem resolvido muitos problemas, né? Graças a Deus a gente tem sido solucionador de problemas, os arrematantes têm tido cada vez mais desempenho, graças, né, às soluções que a gente vem trazendo, e claro, o desempenho deles mesmos também, né? Obviamente, muita gente aí energizada e fazendo acontecer. Então, hoje a gente vai falar de mais uma solução que ela já tinha até sido desenhada no início do ano, né? Mas a gente acabou, teve tanto projeto novo também dentro da Smart esse ano, né? De tecnologia, muita coisa de tecnologia que a gente tratou esse ano, né? Que a gente desenvolveu esse ano. Acaba que a gente é um só também, acaba que um, dois, três, né? Graças a Deus a gente tem uma rede de sócios aqui muito capacitada, mas somos poucos ainda, né, Fernando? Então, muitas coisas às vezes a gente deixa para um segundo semestre, para resolver uma ou outra questão. E essa do financiamento, né, que para mim é uma das maiores dores hoje no mercado de leilões, né, que é a falta de, né, capital para continuar aplicando o seu conhecimento. Né? Então, esse ano, até bom recapitular, né? Esse ano a gente basicamente atuou em duas frentes para resolver isso. Né? Primeiro, montando um ecossistema de assessores, né, para resolver a falta de dinheiro, inclusive liderado aí pela Marcela, pelo Fernando e pelos tubarões da cúpula, né, esse ecossistema de assessores, que tem da cúpula dos tubarões, né, são os arrematantes ali que já estão, tubarões brancos ali, que já passaram pelos maiores estágios ali dentro dos tubarões e que lideram hoje, junto com a Marcela e com o Fernando, esse ecossistema de assessores, né, então isso foi uma das coisas que a gente fez no início do ano, para injetar mais dinheiro na comunidade. Por quê? Porque, óbvio, que quando você tem conhecimento, a velocidade com que você tem capacidade de arrematar, a velocidade de aplicação do dinheiro é maior do que a velocidade da venda. Você vai demorar um imóvel para vender 6 meses, 7 meses, 8 meses, mas se você tivesse dinheiro agora, você já arremataria mais 3, 4, 5, 6, porque você tem conhecimento e domínio do assunto para fazer isso, né? Então, o que a gente fez? Pô, se a gente injetar mais dinheiro, o pessoal vai ter mais capacidade de arrematar e construir o patrimônio mais rápido. O que a gente quer aqui é que vocês resolvam a vida de vocês financeira em 3 anos. Essa é a nossa proposta dentro do Smart. Não ter carreira no mercado imobiliário. Não que não possa fazer. Eu, por exemplo, não me vejo fazendo outra coisa. Mas fazer uma coisa, né, algo que você é apaixonado, que você gosta, porque você tem prazer naquilo, é uma coisa. Porque você necessariamente precisa de dinheiro a todo custo, é outra coisa. Então, o que a gente quer é que vocês continuem no mercado imobiliário, mas que continuem com a tranquilidade até resolvida a vida de vocês, ter atingido a liberdade financeira. E para isso, a gente precisava combinar compras e vendas com capital próprio, injetando dinheiro também de assessoria. Criamos o ecossistema de assessores, a rede de assessores, né, com o Lead Bank, né, que são alunos e não alunos da Smart com capital e que querem fazer assessoria. Com isso, a gente linkou as duas pontas. Então, essa foi a primeira iniciativa. A segunda iniciativa é essa agora. Né? Ele falou assim, olha, mas ainda assim existe uma outra demanda que é a seguinte. As pessoas querem comprar imóveis, elas se juntam, e nos tubarões esse DNA ele é muito claro, elas querem comprar imóveis e muitas vezes aquela operação ou não faz sentido você comprar à vista, que é o que o edital permite, ali, o pagamento à vista, ou ela só faz sentido, então faz sentido do ponto de vista pessoal, você não vai alocar ali um capital alto naquela operação, ou você, aquela operação do ponto de vista da operação em si, ela só faz sentido financiada, porque é uma exposição de caixa menor, né? Naquele tipo de operação, você não gostaria de colocar, mesmo tendo dinheiro, não gostaria de colocar, fazer pagamento à vista. Então,
Basicamente, essa dor a gente tem que resolver, né? E é uma dor que e a gente vai explicar para vocês como funciona as formas de pagamento hoje, para vocês entenderem que dor que a gente está resolvendo. Então, a Smart hoje, né, Fernando? A gente atua resolvendo dores. Então, como a gente vive isso, como a gente respira isso, não só como, né, gestores do ecossistema, mas também como arrematantes que somos, a gente sabe exatamente as dores que as pessoas passam, exatamente o problema que elas têm. Então a gente vem com as soluções, normalmente elas vêm resolvendo o real problema, porque a gente conhece muito bem eles por viver isso diariamente, né, Fernando? Exato, gente. E, ó, o Renan falou um negócio aqui, e o que é melhor para deixar claro para vocês? Porque todo mundo que começa nesse mercado, ele tem que seguir obrigatoriamente os degraus. Não tem como pular etapa, né? Tem aquelas pessoas que se dedicam mais tempo, que estão mais afinco ali, elas até aceleram o processo. Mas não tem jeito. Para quem está começando aqui, ou para quem lembra de quando começou, vocês vão perceber e vão saber o quanto era difícil a garimpagem, encontrar oportunidades boas. Né? Nossa, era muito difícil, está muito concorrido e não sei o quê. Com o tempo, com a prática, você fica top arrematante. Você faz o quê? Você tem uma facilidade enorme na garimpagem. Você consegue enxergar as oportunidades, enxergando ela como realmente, como reais oportunidades. E aí o que acontece? Você aloca todo o seu capital de uma forma muito rápida. Fica sem dinheiro, aonde a gente chega com essa dor aí que o Renan falou, onde a gente precisa necessariamente, poxa, agora eu estou craque, eu sou artilheiro, goleador, me botou ali na frente, eu vou fazer gol, não tem jeito. Mas aí, peraí, mas não tem jogo. Como é que eu sei fazer gol e não tem jogo? Não, tem que ter o jeito de fazer jogo esse negócio aqui. Então, basicamente, a gente vai buscando soluções para isso. E, além de tudo, tem um plus, né, que dá para botar um tempero aqui para vocês, é que a gente também, com as nossas soluções, acaba expurgando desse mercado tudo aquilo que atrapalha, que são aquilo que a gente, toda a vida, desde que lançaram, a gente falou que era idiotice, o tal do leilão mais consórcio. Sempre foi, né? Agora a gente vem com alternativa aqui que deixa escancarado o que era. Ponto. Exatamente, né? Isso é até legal, porque a gente vai falar um pouquinho de pagamento e surgiu algumas iniciativas aí no mercado que não faziam o menor sentido, sem pé nem cabeça, né? De você, você pode financiar no leilão mesmo sendo pagamento à vista, mas você tem que deixar o imóvel em garantia antes, tem que contemplar. Você está comprando e vendendo, mas não tem interveniente quitante, né? Ou seja, você vai pagar a administração completa, você vai. É um negócio que não tinha nem pé nem cabeça. Não, agora vem solução de verdade, gente. Solução para resolver o problema do arrematante, né? Então, eu expliquei aqui para vocês, né? Esse ano a gente focou muito em tecnologia na Smart, criamos no ramo de educação a Imobeduc e no ramo de crédito, de disponibilidade de dinheiro, a gente criou essas duas iniciativas, que foi o Lead Bank com o ecossistema de assessores e agora com esse financiamento diferenciado que vem atingindo uma dor de que hoje não existe esse tipo de financiamento, vocês vão entender por quê, eu vou explicar as formas de pagamento, vocês vão ver por que isso é uma vantagem. Isso só se consegue, gente, eu vou chegar nesse ponto, com o relacionamento que a gente construiu durante anos. Né? Hoje a Smart, ela não é só uma escola. A Smart não é só uma escola. A Smart hoje, é um player no mercado com relevância. A gente hoje senta na mesa com diretor de banco, a gente senta na mesa hoje com players que querem entrar e desbravar esse mercado, como foi o caso desse player que quer colocar o fund dele à disposição dessa operação. Então, hoje a gente consegue costurar operações que as pessoas nem imaginam, talvez vocês nem imaginam as pontas que a gente vai ligando. Por exemplo, essa de um lado, o credor que está vendendo, esse relacionamento a gente construiu via Leiloaria Smart. De outro, o credor que está financiando, esse relacionamento a gente construiu com a Leiloaria e com a Smart Credit. Então, tudo é um ecossistema, né? E é óbvio, tudo isso com o poder da comunidade. Então, quando eu chego para o credor, eu uso o poder da comunidade, o poder das arrematações que a gente faz, o poder hoje da Smart Caixa. Né? Então, quando eu chego no credor, eu falo, olha, deixa eu fazer essa interlocução, mas quem é você? Eu só sou o maior vendedor de imóvel da Caixa, com mais de 300 milhões de imóvel vendido por ano. Opa, peraí, vamos sentar na mesa aqui para conversar. O Alexandre, um tubarão lá, falou comigo, Renan, talvez vai precisar de vir aqui em Brasília para a gente conversar com a Engie. Estão querendo que a Smart ajude eles no processo de reestruturação lá. Então, só para vocês entenderem, né, que a gente
conseguir o espaço, não nós somente, a comunidade, né? Porque na verdade a gente representa a comunidade e isso faz com que a gente abra portas, tá? Então as portas que a gente vai abrir aqui são portas que a gente, a comunidade e nós, representantes aqui, gestores do ecossistema, a gente conseguiu abrir por causa do resultado. Não tem como você abrir porta sem mostrar resultado. Você tem que mostrar resultado. Né? E a comunidade hoje é disparada a maior comunidade que mais arremata. E o Minas Centro vai mostrar isso. Né? A gente vai ter o evento Experience lá no Minas Centro, com mais de 1.000 arrematantes. Cara, vai ser maravilhoso. Os credores vão estar lá, os bancos vão estar lá. Gente relevante do mercado. A Caixa esteve esse ano e vai estar de novo. Então, só para vocês terem ideia do que a gente avançou e conquistou com resultado e trabalho, inovação, né, que é o DNA nosso, beleza? Inclusive, só para vocês entenderem gente, de onde surgiu isso. para entenderem de onde surgiu isso. Tudo que nós vamos falar aqui hoje para vocês, a semente foi plantada numa roda de conversa no Experience. Né? Estávamos nós no Minas Centro, lá em fevereiro desse ano, e aí no meio de uma roda entre os top arrematantes, entre um credor, entendeu? Ou seja, as ideias surgem, brotam, quando se reúne várias mentes brilhantes. Simples assim, conversa boa de alto nível, Experience esse ano, olha os frutos. A gente colhe, porque a gente planta. Exatamente, porque a gente está atento e plantando sempre, né? Então, a gente não descansa nunca. Mas, enfim, vamos começar aqui nossa live. Primeiro, vou só explicar um pouquinho sobre formas de pagamento, né? Para vocês entenderem por que surgiu essa necessidade. Então, hoje, como é que se paga um leilão, né? Como é que se paga um leilão? Basicamente, quem, inclusive, não comprou ingresso para a Experience, está virando lote hoje, tá? Então, fica atento lá que vai virar um lote hoje. Inclusive, os lotes do lote 3 já acabaram. O pessoal que pediu para estender até domingo, porque tem muita gente que às vezes dorme no ponto e vai comprar só no domingo de noite, depois da live. Então, falar, não, deixa lá até 23h59, já estouramos os ingressos do lote 3. Então, quem não comprou ainda, compra até hoje, 23h59, que vai virar o lote, e você não vai perder um Experience desse ano, que vai ser o maior Experience de todos os tempos. O Experience já é o maior evento de leilões do Brasil, mas vai ser o maior Experience de todos os tempos. Credores, bancos, Caixa, arrematantes, vai colocar todo mundo ali na roda, vai ser um negócio sensacional. E grandes nomes também do mercado de educação. Bom, como é que se paga um leilão hoje, tá? Você que está começando, você que não conhece, lógico, aqui tem muito tubarão, muito arrematante smart de longa data, muito smartano aqui que já faz muita arrematação. Então, obviamente, vocês já dominam, então tem um pouquinho de paciência aqui para a gente dar uma nivelada, tá? Como é que se paga um leilão hoje? Quando você está falando de leilão judicial, basicamente, né, você tem ali o pagamento à vista, que é o tradicional, e um parcelamento, quando você tem lance único, ou quando é no TRT, e às vezes você vai conseguir ali 25% de entrada, ou em até 30 parcelas, né, que esse é o máximo permitido, ou quando você compra na Justiça Federal, você consegue ali 20% de entrada e parcelar em 59 vezes com correção pela Selic. No parcelado judicial, em geral, é a tabela do tribunal, que é o INPC. Tá? Então, basicamente, isso são formas de pagamento no judicial. Tem algumas outras, tem leilões, por exemplo, que não permite parcelamento, mas permite que você pague 20% e o restante depois de 15 dias. Vai variar aí de acordo com o edital. Mas na prática, assim, de maneira geral, é isso. Ou paga à vista ou paga parcelado. Parcelamento você tem duas formas, que é 20%, 25% de entrada parcelado em até 30 vezes, é o tradicional, ou 20% de entrada e o restante em 59 vezes na Justiça Federal, tá? Então isso aqui, leilão judicial resumido. Alguma coisa para complementar, Fernando? Não, nada. Pronto. Então vamos para o leilão extrajudicial, que é o nosso objeto aqui de análise, tá? No leilão extrajudicial, em geral, você vai ter três formas de pagar, tá? O à vista, tradicional, obviamente, ou alguns bancos permitem você pagar parcelado, tá? O que é o parcelamento? Agora até fazem com alienação, mas basicamente é o seguinte, por exemplo, teve um feirão da Rodobens recente, você pode me pagar em 6 vezes sem juros, tá? E aí eles fazem duas formas, ou eles te dão um contrato de compra e venda, uma promessa de compra e venda, e só depois que você pagar, eles vão lavrar a escritura para você, o que não é muito bom, a menos que o imóvel já esteja desocupado e tal, porque se você não conseguir uma negociação amigável, você vai ter que quitar de todo jeito, para antecipar as parcelas, porque senão você não consegue entrar com comissão na posse. Tá? Então, esse parcelamento, ou, como o caso, por exemplo, que a Rodobens faz, escritura pró-solvento, que é basicamente, eles lavram a escritura, transferem a propriedade
mas a matrícula fica com a restrição de que tem uma dívida e só depois que você quitar, eles derem o tempo de quitação, você consegue baixar essa restrição. Beleza? Isso aqui normalmente é o que se faz em parcelamento. Ou através de... E alguns bancos já estão fazendo alienação. É parcelado, mas ele transfere a propriedade, aliena e dá a quitação depois. Ou financiamento, que é o melhor dos mundos. Por que o financiamento é o melhor dos mundos? Porque você consegue fazer em mais vezes, né? Então não é parcelamento curto. Em geral, a taxa é menor, porque nesses parcelamentos, a não ser quando é 3 parcelas, que às vezes o banco nem cobra juros, ele fala, não, é 3 parcelas sem juros. Quando ele vai para 12 parcelas, ele vai colocar lá IGPM, mais taxa, mais isso, ou IPCA, mais alguma taxa bem alta em geral, tá? Às vezes até 12%, mais IPCA, então acaba ficando bem salgado ali para parcelar em poucas vezes, né? Então você não tem a possibilidade de fazer um desembolso menor, você acaba desembolsando muito e com a taxa alta, o que não faz muito sentido. E nos financiamentos, aí é o melhor dos mundos, que normalmente hoje quem faz é Caixa Econômica Federal, Banco Inter e Banco Santander, tá? Um ou outro aí pode financiar também, né? Exceção, mas os 3 maiores que fazem aí, Caixa, Santander e Banco Inter. A Caixa até está numa safra menor hoje de financiamento, mas vocês estão me escutando, beleza, gente? Sim. Beleza? Tá. Tudo bem. Então, beleza. Então, como é que funciona? Você usa recurso do SBPE, por exemplo, no caso da Caixa, Santander, né, do Banco Inter, eles têm captação própria lá através de LCI e tal, então no final das contas outro sistema, o SFI, mas enfim, basicamente é o seguinte, você faz na Caixa 5% de entrada, 95% de financiamento, né, em até 420 vezes. No Santander, 20% de entrada, 80% de financiamento, em até 420 vezes. E no Banco Inter, 30%, em geral, 50% de entrada, 50% de financiamento, mas no feirão recente da leiloaria a gente conseguiu 30% de entrada e 70% de financiamento. A taxa do Inter, da Caixa fica ali 10%, 11%, do Santander também vai ficar nessa faixa, do Inter 10% mais IPCA e em até 240 meses, tá? Basicamente é isso. Bom, então você vai falar assim para mim, então beleza, Renan, eu entendi. Então eu tenho leilões que eu posso pagar à vista, leilões que eu posso pagar financiado, né? E nesse que eu posso pagar financiado, o banco, em geral, quem vai financiar é o próprio credor que está vendendo. Por quê? Porque a maioria dos imóveis, eles estão ocupados. Vocês têm que entender isso aqui, é aqui que está o pulo do gato. Por que que um banco, por exemplo, o Banco Inter está vendendo o imóvel. Por que que você não pode financiar pelo Santander em regra? Porque o imóvel está ocupado. Tá? E o Santander, por exemplo, ele vai exigir, ele vai avaliar a garantia para poder precificar o imóvel, né, a garantia, avaliar a garantia e determinar o valor que ele vai te emprestar. Ele precisa avaliar a garantia, precisa ter um laudo. Tá? Então, é aqui que está o pulo do gato. Se o imóvel está desocupado, inclusive se você pegar, por exemplo, um edital do Banco Inter, por exemplo, você vai ver lá, olha, se o imóvel está desocupado, você pode financiar por outra instituição. Agora, imóveis ocupados não tem jeito, porque a outra instituição, ela precisa avaliar a garantia. Então, aqui está o pulo do gato, né, Fernando? Ou seja, imóveis que não permitem financiamento porque eles estão ocupados. Então, por exemplo, Banco Inter vendendo, imóvel ocupado, o Banco Inter quer receber à vista. Como que você financia esse tipo de imóvel? Não tem jeito, né, Fernando? Exato, gente. E detalhe, não é só nos leilões, né? Porque você vai ter que entender que além da ocupação do imóvel, então o imóvel que está sendo levado a leilão, eles são ativos do banco. O banco está querendo recuperar o dinheiro e está vendendo um imóvel. Por que que ele vende mais barato? Porque ele é um imóvel embaraçado. Nós, arrematantes, temos que resolver essa situação. Então, na maioria das vezes, em 90% das vezes, tem ação anulatória do devedor, que está lá discutindo a questão de posse e propriedade, tem disponibilidade do devedor, tem penhora do devedor, ou seja, não está desembaraçado. Então, ainda que todos os bancos, todos os leilões extrajudiciais permitissem financiamento de outras instituições financeiras, você pode financiar via Caixa, via Santander, via Itaú, né? Eu deixo você financiar. Nenhum credor aceitaria essa garantia, por quê? Porque ele não tem acesso ao imóvel para fazer avaliação, como o Renan disse,
E segundo, ele não vai assumir o risco da matrícula ainda não desembaraçada. Né? Ou seja, você tem que necessariamente, isso acontece com a gente, se arrematou na Caixa, arrematou em qualquer banco, você vai ter que fazer o quê? Primeiro limpar a matrícula, averbar os leilões negativos, você já teve os leilões, fazer lá seu registro e depois limpar, baixar as indisponibilidades, a eventuais averbações de penhora, né? Então, ou seja, necessariamente você tem que fazer esse desembaraço. Aí você fica com o imóvel disponível para qualquer tipo de financiamento. Né? Ainda cabe, por exemplo, alguns imóveis, principalmente dos credores menores, que sequer têm construção averbada. Né? Então, aí necessariamente você não consegue financiar de jeito nenhum. Né? E aí, o que acontece? O olhar nosso de arrematante. Quando você está fazendo uma garimpagem, o Renan passou aqui para vocês, ponto a ponto, como trabalha cada um dos bancos. Né? Mas eu não tenho todo o dinheiro e eu estou vendo ali um imóvel muito bom. Então, ainda que eu pegue, por exemplo, o Santander. Santander, ele faz o financiamento de 80% em 420 meses, de acordo com a idade do arrematante. Mas vamos pensar que seja um leilão obrigatório. Olha, eu tenho que pagar lá, é um leilão obrigatório, é à vista, não tem outra opção. Né? Como é que eu conseguiria um dinheiro financiado para poder fazer isso? Detalhe, por que os bancos não fazem o financiamento de matrícula embaraçada? Alguém aqui sabe por quê? Porque exatamente a matrícula está embaraçada. Então, como é que você operacionaliza? Olha a dificuldade. Então, não é você conseguir alguém para te dar o dinheiro para pagar um lance. É como é que você vai dar uma garantia real para essa pessoa que vai te emprestar o dinheiro para fazer isso. Por isso que eles não fazem financiamento. Né? Então, a gente veio numa crescente, então nós viemos assim, lógico, até mal acostumados. Viemos de 2020, 21, 22, 23, com muitos imóveis financiados. Ah, Caixa Econômica 95%, 95%. E aí a gente, quando bateu na primeira dificuldade, que foi a Caixa reduzir o número de financiamento, né, reduzir os imóveis de leilão, tirou muita gente do jogo. Né? A Caixa travar subsídio na venda, para poder financiar na venda, tirou muita gente do jogo. Então como é que você faz? Peraí, eu só sei fazer o arroz com feijão. Eu não sei fazer nada diferente? Né? Peraí, tudo que eu só aprendi a fazer isso. Eu não aprendi a fazer nada diferente disso. Então, aqui que entra o que a gente busca, superar essa dor. É dar o próximo passo para o smartano, né? Vamos dizer assim. Então, o que acontece? Você está aqui dentro da maior comunidade do Brasil, não é à toa. Se você respira leilão, se você quer fazer leilão, você vai entender. A gente brinca aqui nos tubarões que a gente tem a regra do dinheiro infinito. Né? Aí, pessoal, mas como é que é isso? Como é que é isso? Você tem que estar respirando o negócio, você tem que estar entendendo o que está acontecendo, porque você tem saídas, você tem alternativas. E agora a gente vem com essa que revoluciona, sim, o mercado e coloca o smartano no patamar diferente de qualquer coisa que você vai ver por aí. Ou seja, você continua lucrando, apesar de qualquer intempérie do mercado. Exatamente. A Tânia está perguntando se não dá para usar outra garantia. Aí é home equity. Você vai colocar outra garantia e vai levantar o dinheiro. Né? É o que a gente não quer. Tanto porque o home equity ele é mais caro, tá? Vocês vão entender por quê. O home equity ele é mais caro. Ele tem IOF, né? É claro, você também não paga ITBI no home equity, mas você tem IOF, você tem uma liberação de crédito menor, né? Então acaba que também isso dificulta. E você precisa ter o imóvel antes. Simples assim, você precisa ter um imóvel antes, né? Então, quando você tem um imóvel antes, imagina você que está começando agora, ou se você tem imóvel antes, mas você não tem a integralidade do imóvel. Então, por exemplo, é muito comum dentro da comunidade Smart você comprar com 2, 3. Então, você não tem a integralidade do imóvel. Como é que você vai dar um imóvel em garantia? Você fez uma parceria com 3 pessoas e você está comprando imóvel agora com outras 3. Como que você vai dar o imóvel lá anterior em garantia? Você só tem 30% do imóvel. 20% do imóvel, 25%. Então, existem complexidades. Então, a ideia nossa aqui sempre foi, cara, não podemos ficar condicionados a um imóvel anterior. Tem que sair disso. Porque se ficar condicionado a isso, trava tudo. Né? Aí vai voltar para a ideia do home equity que não resolveu. Né? Não resolve. Né? Até em parte resolve, para falar a verdade. Tem uma modalidade que a gente criou de home equity em parceria com esse parceiro, que é do guarda-chuva, que em parte resolve. Mas não é o melhor dos mundos. O melhor dos mundos é você ir lá e pagar na hora que você der o lance em cima do edital que permite pagamento à vista. Essa era a dor que a gente falou. Esse aqui é o melhor dos mundos. O edital não permite financiamento,
mais a gente viabiliza o financiamento. Então, essa era a principal solução que a gente queria trazer, e o home equity como solução alternativa, né, Fernando? Exato, gente, porque o que acontece? Qual que é a ideia necessariamente do que a gente vai apresentar aqui hoje para vocês? É para você aproveitar aquele lucro que existe numa oportunidade que só é possível dessa forma. Vocês entenderam? Então era um tipo de operação que, se fosse para pagamento à vista, era descarte. Começa por aí. Né? Então, quando a gente. Todo mundo aqui já sabe fazer, quem já está nos leilões, quem ainda não está já vai saber. A parte mais importante de qualquer oportunidade que você vai analisar é a viabilidade financeira. É isso, não tem segredo. É por quanto eu compro, por quanto eu vendo. Acabou. E aí, tem um monte de imóveis top, com liquidez, sabe aquele tipo de imóvel que você fala, esse eu gostaria de ter na minha carteira? Que se você bater ali, você tem que descartar, porque a forma de pagamento dele é à vista. E aí você fala, não faz sentido eu pagar 1 milhão de lance, mais 100 mil de despesas, mais a reforma, para vender ele por 1.600, 1.700. O que acontece? Eu vou ter ali 400, 500 mil reais de margem naquele imóvel, eu vou ter, mas é muito dinheiro investido. Então aí cai o meu retorno ali, o nosso ROI, que todo mundo costuma falar, para 20%, 25%, né, 30%. Aí você fala assim, mas aí é ruim, né? Ou seja, com esse mesmo dinheiro eu faço muito mais em outras operações. Né? Mas não é um imóvel que é ruim de vender, não, pelo contrário. Ele só está numa condição que não me adapta, que não serve para mim nesse momento. Então, com essa alternativa, eu consigo explorar o mesmo lucro desse imóvel com um ROI. Eu transformo 30% de ROI em 100%. Vocês entenderam? Então, eu toque de Midas. É isso que a gente está inventando aqui. Exatamente. Então, esse é o grande ponto. Por que o home equity não funciona? Quando você tem um bem garantido, dá antes o bem garantido. Né? Então você tem que fazer a alienação antes. Você levanta dinheiro antes de ter a arrematação. Então não está atrelada a arrematação. Criamos o guarda-chuva lá que você não precisa levantar o dinheiro antes. Você pode levantar o dinheiro só na hora que você usar. Mas ainda não era a solução definitiva que a gente queria. A solução definitiva era essa que a gente vai apresentar agora. Então o que acontece? Então vocês entenderam aqui a problemática, né? Eu tenho um imóvel ocupado, eu tenho problemas eventuais na matrícula, que mesmo que o imóvel esteja limpinho na matrícula, o banco não financia quando o imóvel está ocupado, porque ele não consegue avaliar a garantia. Se tiver problema na matrícula ainda, em disponibilidade, aí que não vai financiar mesmo, outro banco, né? Estou dizendo assim, estou usando o exemplo do Banco Inter aqui, porque o Banco Inter tem explícito no edital dele. Então isso é bom para vocês, quem quiser ler lá de curiosidade, está escrito lá. Eu financio, o Inter financia, né? Então o imóvel dele. Mas tem imóvel que ele não financia. Fala assim, pagamento à vista. Pago à vista, principalmente primeira e segunda praça. O Banco Inter não financia. Então tá lá, pagamento à vista, e você poderia financiar para outro banco, por outro banco, você poderia bater lá na porta do Itaú e financiar meu imóvel, mas ele tem que estar desocupado. Só que 90% dos imóveis estão ocupados. É até bom que esteja ocupado. Porque, na verdade, eu particularmente nem gosto de arrematar imóvel desocupado. Porque normalmente está ruim. Tá? O imóvel está ruim. Do ponto de vista de cuidado, não tem ninguém morando, enfim. Então, essa é a problemática. Então, agora vamos usar o caso real. O que vai acontecer? Ainda está muito próximo, não fechou a operação ainda não, porque o credor que está vendendo ainda não deu sinal verde, né? Mas vai dar, tenho certeza disso. A gente já está avançado e esse sinal verde vai vir amanhã. Mas, enfim, basicamente é o seguinte. O credor vendendo o imóvel por 1 milhão e 25, inicialmente. Passou o leilão, foi feita uma proposta na Leiloaria Smart. Na Leiloaria Smart, por isso que é o ecossistema, gente. Isso é costura do ecossistema. Por isso que não é só... Você não inventa a roda sozinho, você tem que combinar com os usos. Né? Você tem que sair combinando com todo mundo. E dá um trabalho. Não é brincadeira. Senta com um, conversa com o outro. Eu fiz reunião a semana inteira. Pô, não, mas peraí, como é que vai pagar? Como é que vai fazer? Como é que é isso? Não, peraí, o arrematante, não, aqui não ficou legal. Vamos ajustar. Então, não é um negócio tão trivial. Né? Então, envolve a galeria mesmo, que é o nosso parceiro aí que vai financiar esse imóvel. Cara, ela não queria... mas peraí, como é que vai funcionar? Quem são esses arrematantes que vão pegar esse dinheiro? Não, eu quero que ele coloque dinheiro novo. Se ele não colocar dinheiro novo, eu estou fazendo igual o Romier, porque eu vou subir a taxa. Não, peraí, ele vai colocar dinheiro novo. Eles são arrematantes, eu estou te entregando um cliente AAA, que é um cara que não vai ficar inadimplente.
que é o cara que colocou dinheiro no negócio e sabe fazer avaliação. Então, na verdade, você está tendo uma operação ainda mais segura, porque você está tendo, além da sua avaliação, a avaliação de um tubarão. Né? Eu estou aqui acompanhando esse cara, eu vejo o que esse cara está fazendo. É um cara com track records, é um cara que tá comigo. Pode emprestar que tá comigo. Né? Avalizados por nós, exatamente. Avalizado por nós, tá comigo. Né? Então, no final das contas, você começa a costurar tudo isso, né, para fazer sentido para todo mundo, para todas as partes. Credor do outro lado. Não, mas peraí, Renan. Como que vai ser esse pagamento? Eu vou receber à vista? Como é que é? Eu vou receber à vista, financiar com ele? Como é que é o instrumento? Constrói o instrumento junto. Não, vai ser desse jeito aqui. Então constrói o instrumento junto, e aí vai me pagar quanto? Não, já estou negociando para pagar no protocolo. Não pagar depois do registro, para acelerar para o credor receber mais rápido. E aí viabilizar o negócio. Por quê? Porque eu quero levar isso para o Itaú, quero levar isso para o Bradesco, quero levar isso para todos os credores. Inclusive a Caixa. A primeira que a gente tentou foi a Caixa. Eu tenho uma minuta já discutindo com o jurídico da Caixa. Como que vai funcionar isso para financiar imóvel? Da Caixa que não aceita financiamento. Então, o negócio, gente, vocês não têm noção para onde está indo. Tá? Vocês não têm noção como o negócio está indo. Como que a Leiloaria Smart participa do processo? Ela é a interlocução. Porque é ela que liga as pontas aqui, né? Eu consegui interlocução. E eu vou contar um segredo para vocês. A gente criou a Leiloaria Smart em 2023. Foi para vender imóvel, não. Não foi para vender imóvel ganhar comissão, não. Tá? É óbvio que tem a comissão lá, óbvio. Mas não foi para isso que a gente criou, não. Sabe para que a gente criou a Leiloaria Smart na época? Porque os leiloeiros que a gente enviava a proposta, que a gente fazia um trabalho ali de tentar, né? Vamos tentar comprar esse imóvel aqui. A gente não via boa vontade nenhuma dos leiloeiros em levar para os credores as propostas. Em fazer interlocução verdadeira. Em tentar negociar para o negócio chegar no denominador comum. Era simplesmente batia e voltava. Mandava com 1 minuto, voltava a proposta. Negado. Pô, você não trabalhou minha proposta. Falou assim, cara, como que eu chego nesses diretores do banco? Como é que eu chego lá? Eu quero negociar direto. Olha, só tem um jeito, você tem que virar leiloeiro. Eu tenho que ser o cara, porque eu tinha uma interlocução. Eu tinha que entregar para o leiloeiro entregar para o banco. Falei, não, eu quero passar o leiloeiro. Telefone sem fio danado. Telefone sem fio, né? Então eu quero entregar direto. Eu quero ir lá, eu conversar e mostrar. Não só para mim, mas para os smartanos. Né? Que é o que está acontecendo hoje. Hoje a gente tem interlocução. Então, a gente criou a leiloaria para isso. Para ter interlocução e resolver o problema. Acabar com esse monte de gente fracionada que atrapalha, às vezes, o negócio andar. Nada contra os leiloeiros, tá? Tem bons amigos leiloeiros aí. Muita gente trabalha direito, trabalha bem. Mas, assim, cara, tem hora que irrita. Vou ser bem sincero. Assim, tem hora que, pô, cara, você não está trabalhando para vender. Você está querendo publicar no site e esperar alguém aparecer para comprar. Isso não é trabalho de venda. Trabalho de venda, cara, você pega a proposta do cara aqui, leva lá, discute com o credor, volta com a negativa do credor. Por que não vai vender? Tenta chegar no... Nem sempre vai dar certo, nem sempre. Não é que sempre vai dar certo. Mas você tem que estar trabalhando para o negócio funcionar. Porque senão vira, né? Você não tem interlocução nenhuma e propostas ficam batendo e voltando sem resultado efetivo nenhum. Tirador de pedido. Exatamente. Isso fez com que a gente, cara, avançamos. Hoje a gente tem interlocução, tá? Alguns mais, outros menos, mas a gente tem interlocução. Tem uns que a gente tem excelente interlocução. Né? Então, isso aí vai facilitando a gente chegar nessa ponta. Então, quando eu consigo a interlocução, o que eu consigo? Cara, olha, deixa eu te mostrar uma solução aqui, A, B, C. Deixa eu te mostrar. Não, mas aqui eu não aceito financiamento. Não, não estou pedindo para você aceitar financiamento, não. Eu já arrumei tudo. Já arrumei o fundo, eu já tenho um instrumento jurídico aqui. Você só tem que fazer isso aqui, ó. Vamos aprovar. Já apresentei para a Caixa, já está no jurídico da Caixa aprovando, já apresentei para bancos privados grandes, está na mesa, que vai rodar, e já vamos rodar a primeira operação agora com a credora de Home Equity, tá? Que é a primeira que botou um imóvel para vender à vista, um imóvel que, cara, tem um potencial legal ali, de uns 600, 700, né? Olha lá, a Áurea falando, eu já tive proposta que bateu e voltou, a gente foi lá e negociou. Né? Eu mando a proposta, na hora que volta, eu entro e negocio. Não, peraí. Você viu o que a pessoa falou ali, o arrematante? Tem isso aqui, esse ponto aqui. Não dá. Não, então peraí, vamos compor isso aqui para o negócio dar certo, para o negócio acontecer. Né? Então, você quer vender, eu quero comprar. Interlocução é isso, né? A Leiloaria Smart tá voando, gente. A Leiloaria Smart hoje tem interlocução direta, por isso que os smartanos estão deitando e rolando. Nesses leilões
de bancos, leilões negativos, inclusive com proposta, deitando e rolando, tá? Bom, voltando aqui para o caso. Então, a ponta do Leilões Smart é essa. Qual que era o outro problema? Ninguém hoje no mercado tem o perfil mais parecido com a Smart do que a Galeria Bank. Sendo bem sincero, tá? A Galeria Bank, vocês sabem que foi parceiro nosso, patrocinou o evento, né? E deve estar conosco lá de novo em 2026 no Experience. Inclusive, eles fizeram um leilão ao vivo dentro do Experience, tá? A gente começou o ano pensando, inclusive, em montar um FDIC nosso, tá? Para emprestar dinheiro para os smartanos. Só que, cara, operação, o FDIC, né, com juro alto, ficaria complicado, você tem que captar e tem que, obviamente, poderia colocar dinheiro nosso para começar, mas a comunidade Smart ia demandar muito mais do que a gente conseguiria colocar ali para poder rodar o negócio, então teria que fazer em algum momento a captação, né? Então teria que captar dinheiro no mercado e emprestar para os smartanos. Só que num cenário desse de juro alto, captação ela é praticamente impossível, né? Assim, você vai conseguir, como é que você vai conseguir captar, sendo que a gente vai ter entrando nesse mercado, assim, o nível de confiabilidade nesse mercado de FDIC é baixo para a gente tem confiabilidade no mercado de leilão, no mercado de fazer intermediação financeira, a gente vai estar iniciando, né? Então, obviamente, a gente teria uma dificuldade ali de captar o dinheiro a um preço acessível. E aí, ainda mais com bancos oferecendo, bancos grandes oferecendo CDI, 110% CDI, como é que a gente competiria com isso? Não tem como. Então, o que a gente falou? Cara, a gente tem que encontrar um parceiro que seja um parceiro com o nosso DNA. E foi exatamente na conversa lá do Experience, falou, cara, esse é o parceiro. Conversando com o dono eu tenho interlocução boa lá com os dois donos da Galeria Bank, né, o Sandro e o Fabrício, sentamos na mesa, poxa, cara, vamos fazer acontecer? Vamos fazer o negócio acontecer? Vamos. Então, beleza. Cara, vou fazer o esforço todo aqui da minha parte, você faz o esforço da sua parte, tem que ficar bom para o arrematante, porque se o arrematante não ficar bom para ele, não faz sentido. O foco é sempre o arrematante, aqui na Smart a gente sempre olha, tem que ficar bom para o arrematante. Se ficar bom para o arrematante, cara, o negócio vai acontecer. Bom para o arrematante foi, obviamente, na proposta, bom para o credor também, mas tem que ficar bom para o arrematante. O que você fala? Beleza. Ó, no Home Equity a gente cobra isso e isso. Cortou um monte de coisa. Na questão do IOF já não tem mesmo, que é financiamento e aquisição. O negócio só você financiou a documentação, jogou a documentação para dentro. Então, o registro, você não paga nada. No final das contas, você vai pagar só a diferença do lance, obviamente, e o valor, né, que você vai ter liberação de crédito, mas a documentação e TBI e registro está financiado, então você não precisa ter esse desembolso. Você vai pagar só a diferença do lance que não foi financiada, mais o leiloeiro, né? Então, olha só o que aconteceu nessa operação. Uma operação de 930 mil que vai ser financiado praticamente, né, se você considerar que a documentação está incluída, se voltar com a documentação, dá mais ou menos uns 30 mil, vai financiar uns 700 mil reais. Então vai ser 230, obviamente tirando a documentação, aí o liberado aí vai ser 670, mas basicamente 900 de 930 vai liberar 700, né? Então dá mais ou menos aí uns 70 e pouco, 76, 77%. Você vai fazer a conta aqui? É por aí. Porque, gente, aí, né? só para vocês entenderem, qual que é a grande questão? Então, quando você analisa uma oportunidade dessa, você vai pegar um imóvel desse, que você fala assim, eu tenho, trocando em números aqui para vocês entenderem, é o tipo de oportunidade que, se fosse à vista, era descarte. Não dá, ou seja, ele tem um imóvel ali que você tem 600 mil de lucro nesse imóvel. Olha, esse imóvel eu vou tomar posse, vou arrumar, vou vender, ele vai me sobrar ali de 500 a 600 mil de lucro líquido. Ponto. Essa aqui é a margem que tem no imóvel. Se eu tivesse que pagar à vista 930 e mais a documentação e demais custos, ou seja, eu investiria 1,50 milhão, alguma coisa nisso. Para pegar esses 500 de retorno depois, você vai falar assim, mas já está dando quase 50%. Não, a gente tem outros custos nesse meio tempo. Você tem condomínio, você tem IPTU, você tem reforma, o tempo de venda ali, né, o imposto de renda. Então, o que acontece? Você vai minimizar aquela operação, ela passa a ser uma operação arriscada para tanto investimento assim. Aí, quando você entra com essa opção, né, e é isso que a gente falou, cada imóvel que você garimpar, o vendedor, eu só recebo à vista, ele vai continuar recebendo à vista. Quem vai pagar financiado seremos nós, os arrematantes.
Então, nessa operação, 930 mil. O banco vai financiar 700. Então, eu vou pôr ali 230 mil de entrada. Né? Mais o que eu vou ficar? Uma prestação a longo prazo, 240 meses. Então, se eu demorar... Virou quase no Santander. Quase o Santander, é a mesma situação. Quase o Santander, ainda jogando a documentação para dentro, né? Então o leilão do Santander, que todo mundo quer pegar financiado, virou quase um leilão do Santander. 20% de entrada e 80% financiado, né? Financiado. Aí qual que é a questão? Se você considerar ali que eu leve 1 ano, 2 anos para vender esse imóvel, qual vai ser o meu investimento total nesse negócio? 500 mil no máximo. Eu tenho possibilidade de vender logo, de desembaraçar logo. Ou seja, mas no final das contas, o meu investimento total foi 500 mil. O meu retorno é o mesmo. Vocês entenderam? O meu retorno continua sendo o mesmo. Ou seja, o que era 30% de lucro vira 100%. Vocês entenderam a lógica? Vocês entenderam a importância disso? Então são operações que ela passa a ser viável. Isso é maximizar lucro. É jogar outro jogo. Entendeu? É você conseguir extrair leite de pedra. Extrair lucro da onde não tinha. Entendeu? Isso é revolução. Exatamente. E a gente trouxe ali, tá? Obviamente, dentro da composição da negociação. Cara, a Leloaria Smart fez o esforço dela, praticamente zerou lá a comissão para o negócio funcionar, para o negócio fazer acontecer. E as coisas vão acontecer, gente. Então, a gente está aqui para fazer interlocução, para fazer o negócio acontecer, para fazer as coisas andarem. Né? E, obviamente, essa operação se tornar viável. Tá? Essa operação se tornar viável. O set, qual que é o set de uma operação como essa? Se você for pegar hoje um financiamento, ele está em torno de 11, 11,5%. Tá? O financiamento hoje da Caixa, quando você for pegar aí no leilão. Tem gente que conseguiu, pouco tempo atrás, a 9, 10, mas subiu. Tá? Essa operação, obviamente, ela tem um juro mais caro. Né? Então, qual que é o juro dela? 1,19 mais IPCA. O set dá mais ou menos, está ficando mais ou menos uns 18%. Tá? Fica maior? Fica maior. Só que qual que é o grande negócio? É uma operação que você não entraria. Não entraria nessa operação. E mais, quando você coloca isso dentro do todo, você fazendo, né? Obviamente você está fazendo uma compra e venda, o que vai acontecer nesse ponto? Você, basicamente, por mais que seja um pouco maior o juro anual, essa diferença você está fazendo em torno para ganhar 60%, 70%. Né? Então você vai pagar 4%, 5% a mais para fazer 70% de lucro. Né? Então, no final das contas, é meio que irrelevante. Assim, o que você tem que olhar é a operação. Gente, a operação comporta isso? Sim ou não? Se comporta, azar, né? No final das contas, né? Quando você começa a perguntar qual é o custo efetivo total, qual é o juro, é pré-fixado, pós-fixado, gente, isso daí como é que a gente vai falar? Firula. Porque o que acontece? Quanto que é 100% de zero? Caramba, é zero. Entendeu? Agora, o que acontece? Você está fazendo algo que você está falando assim, não importa se eu vou pagar 20% de juros, 25% de juros no financiamento. Entendeu? Desde que eu não tenho dinheiro. Eu não ganharia nada naquela operação. Mas é uma operação que eu sei fazer. Então, se eu tiro 100% de retorno e eu tiver que pagar que fosse 30%, eu estou ganhando 70% sobre algo que eu não tinha. Vocês entenderam? Então, é uma questão de conceito. Eu sempre bato aqui nos tubarões para a galera, gente, a gente precisa entender o porquê das coisas, o pra quê das coisas, né? É conceito das coisas. Então, tudo isso passa a ser irrelevante quando você começa a analisar isso. Por quê? Porque é algo, como eu disse, estava aí, flutuando, o lucro ali, você enxergando ele, e como é que eu chego lá? Olha que legal essa fala do Fabrício aqui. Tá melhor que o 50-50 do Caixa Forte. E não é pela ótica do investidor, não, é pela ótica do assessor. Porque o assessor, hoje, se ele não tem dinheiro, o que ele faz? Ou tem parte do dinheiro? Ele pega a oportunidade que ele tem na mão, que vai dar 50%, 60%, e ele procura um investidor, o investidor entra com dinheiro, ele entra com conhecimento e divide o lucro. Mas se ele não precisar botar um investidor e tiver um custo de 20%, às vezes é melhor do que botar um investidor. Né? Olha pra você ver, dependendo da operação, às vezes nem vale a pena o Caixa Forte. Né? Você vai ganhar lá, vou ganhar na operação, cara, eu comprei o imóvel por 200, pô, baita do negócio, vai vender por 600. Putz, cara, eu não tenho dinheiro. Vou ter que encontrar um investidor aqui. Só que vai sobrar, pô, 200%, vai sobrar 200 mil de lucro, 100% de lucro. Da operação, vai 250, 300 de investimento, 300, beleza, vai sobrar 100%.
puxa vida, vou colocar o investidor aqui e vai comer 50%. Mas se eu tenho a graninha aqui e meto um financiamento, uai, eu fico com 100% do lucro. Né? Eu meio que vou rodar a operação, porque o investidor que roda a operação. Né? O investidor só coloca o dinheiro. Então, para você ver como é que o conhecimento ele começa até a ter mais peso. Espera aí, se eu tiver uma viabilidade aqui para rodar um negócio desse, às vezes nem vale a pena eu colocar um investidor. Vale a pena eu rodar sozinho e usar meu crédito. Né? Então, só para vocês terem ideia do que na hora que a gente começa a olhar, o que significa, significa muito mais do que vocês estão imaginando. O Cleiton está perguntando, então deixa eu ver se eu entendi. A Galeria Bank empresta, financia a operação, paga o banco, leilão à vista, Leiloaria Smart faz interlocução. Basicamente é isso. Eles estão fazendo somente com a Leiloaria Smart por uma série de questões, tá? Pela a questão do track record do arrematante, por eu acompanhar a operação, N coisas que a gente combinou e setou antes de começar o negócio a funcionar. Então, hoje é uma operação exclusiva da Leiloaria Smart, tá? É uma operação que a gente faz a interlocução via Leiloaria Smart. Renan, mas espera aí, Leiloaria Smart ainda não faz leilão do Bradesco, do Itaú. Cara, ainda não, mas eu já tenho venda do Itaú e do Bradesco. Eu vendo imóvel do Itaú e do Bradesco. Eu só não faço ainda a plataforma. Mas se você tem um imóvel do Bradesco e do Itaú e quer mandar a operação, eu faço a operação. Né? Eu faço lá a venda do imóvel do Bradesco e do Itaú. Essa operação da Galeria Bank ainda está restrita aos tubarões, tá? Por quê? Porque eu tenho, obviamente, eu tenho meu compromisso lá com a galeria. Várias coisas que eu combinei de acompanhamento, de histórico, né? Eu expliquei como é que funcionam as operações dentro dos tubarões e, obviamente, isso foi um peso para a gente manter essa operação funcionando, que, né, o nível de habilidade ali para resolução de problema. Então, hoje, está restrito aos tubarões, mas não está restrito a nenhum banco, desde que seja Leiloaria Smart. Então, cara, você está precisando, quer pegar lá no Itaú. Eu faço essa ponte com o Itaú e nós vamos rodar primeiro com o Itaú, tenho certeza, em breve. Porque eu já expliquei para o Itaú, já coloquei na mesa a proposta para eles e vai rodar. Então, estou mostrando para vocês o seguinte, cara, o céu é o limite. E aí tem um outro ponto. Olha só para vocês verem. Primeira coisa, o pessoal está perguntando se faz leilão judicial. Não, judicial não tem como fazer. Por quê? Não que a galeria no futuro não possa fazer. Mas eu ainda não tenho, porque o judicial tem que ser com o leiloeiro que indicou lá. E, cara, aí você vai pro mar, você vai bater na porta do leiloeiro para falar um negócio desse. E a galeria, na verdade, também não quer, tá? Ela já manifestou, falou, ó, judicial para mim não dá, pode demorar, né? O extrajudicial aqui eu tô confortável de emprestar. No judicial, eles já são bem ousados, para falar a verdade, eles já são um ponto fora da curva na ousadia. Casou muito com a Smart, mas no judicial, eles, mesmo sendo muito ousados, eles botaram o pezinho no freio, talvez no futuro eles façam. E detalhe, por quê, gente? Eles têm uma garantia ali de que, olha, por que os tubarões? Porque os tubarões vão desembaraçar esse imóvel. Vai desocupar, vai limpar a matrícula, vai resolver a situação do imóvel para eles, porque é o imóvel que é a garantia, até a venda. Inclusive, o foco dos tubarões é ter uma precificação muito mais assertiva e, principalmente, desenrolar a operação, ou seja, efetuar, concretizar, chegar no final, fazer a venda, resolver todas as partes. Então é por isso, né? Tem uma garantia a mais aí, como o Renan falou, cliente AAA, qualificação técnica lá em cima, elevada, avalizado por nós. A Cris falou, creio que fica melhor que o crédito pessoal. Com certeza fica melhor. Tanto porque tem um detalhe, tá? Se você tiver financiamentos, a galeria ela tem uma política, e aí é a política da galeria mesmo. Ela olha muito a garantia, ela não liga tanto para o comprometimento de renda. Eu já tenho 3 financiamentos, não tem problema. Se a garantia for boa, eles vão emprestar o dinheiro. Tá? Então, no final das contas, a garantia entra. Obviamente que o risco de inadimplência baixo pesa também, né? Que é o que a gente trouxe para eles. Eu trouxe clientes AAA para eles ali para... Cara, isso aqui não vai te dar inadimplência. Aqui você tem risco quase zero. Vou falar zero, mas o risco de default aqui é zero. Próximo de zero. Então você tem isso, você tem um cara que botou dinheiro novo. Então não é igual a empresa... Porque empresa de home equity, por que eles têm que ser um pouco... Na hora que eles fazem a operação de home equity, eles têm que ser um pouco agressivos ali. Taxa da galeria mesmo, dificilmente fica 1,19. Taxa da galeria, na real, é 1,39, 1,49 no home equity. Por quê? Porque, pensa só, o cara tem um imóvel. Esse cara, ele está levantando um dinheiro novo em cima do imóvel. Ele não está colocando dinheiro nenhum. Ele chega com o imóvel e levanta o dinheiro de empréstimo. Tá? No caso da arrematação, que é o que a gente está fazendo aqui, o arrematante está colocando dinheiro novo, gente. Quem em sã consciência coloca dinheiro novo no que ele acha que é ruim? O cara pode, num imóvel ruim, tentar levantar dinheiro. Enganar, inclusive, o credor que está emprestando dinheiro.
Agora, quando você está colocando dinheiro novo, não faz o menor sentido. Peraí, eu vou enganar a galeria. Eu vou pegar, vou comprar esse imóvel de 930, mas ele vale a 1 milhão. Pô, mas você chegou e meteu 200 mil lá no negócio. Qual que é o sentido de você fazer um negócio desse? Não tem. Então você está colocando. É diferente a operação. Você está colocando dinheiro novo, você está colocando seu. É skin the game, você está colocando o seu na época. Foi isso que a gente explicou para eles. Pô, eu tenho aqui arrematante, cara, com risco de inadimplência baixo, arrematante, que eu tenho um acompanhamento sobre ele, eu vejo as operações que ele faz, eu vou te entregar arrematante aqui top, e mais, esse arrematante está colocando dele na reta. Então, eu tô lá vendo a avaliação que ele está fazendo. Quando não vale a pena, eu já falo. Não é nem por causa do empréstimo, não. Eu já falo, cara, não entra nesse negócio, não, que é ruim. Né? Então, nós estamos em cima do cara, acompanhando. Então, peraí, ele tem risco de inadimplência baixo, ele tem, em geral, score alto, ele tem track records, ele está colocando dinheiro em jogo, então esse cara ele tem um tratamento diferenciado. E foi dito, cara, você chegar a quase 80% de financiamento é um negócio num imóvel de leilão que ninguém quer fazer, imóvel ocupado, com anulatória, com tudo. Isso é um negócio que é uma conquista, vocês não têm tamanho. Mas isso tem interlocução que a gente conseguiu durante o tempo. Credibilidade, né, Fernando? Exatamente, gente. Por quê? É isso que a gente já falou aqui. Não só a questão de credibilidade, como a gente falava. Vem uma galera e atrapalha realmente, gente, a gente. Porque o que acontece? Todo mundo começou a falar, leilão está muito concorrido, estão pagando um absurdo. O que era isso? Era aquela enxurrada de gente com solução ilusória. Ah, leilão mais consórcio, compra aqui o consórcio, depois você usa isso, depois você faz aquilo. Aí o cara aí compra um negócio que é por 100, se aliena por 200. Gente, uma balela, uma idiotice, assim, sem tamanho. E o que acontece? Acaba atrapalhando a gente que é séria, a gente que trabalha aqui o dia inteiro com leilão, arrematando, vendendo, que cuida do mercado imobiliário. Então você traz as pessoas que, inclusive, são lesadas por essas falsas informações aí, por essa desinformação, vamos dizer o seguinte. Então a gente precisa de alguma alternativa. Né? Mas aí a gente vem para quê? O Renan falou, por exemplo, a gente montou o ecossistema da assessoria, né? Então, temos lá a Marcela coordenando, junto com a cúpula dos tubarões aqui, como o Renan disse, são os tubarões que estão há mais tempo sem dinheiro, porque é assim que funciona. Quanto mais você vira arrematante, gente, quanto mais você arremata, mais você vai ficar sem dinheiro, mais você vai ter imóvel em estoque. E tudo que você compra, porque você começa a enxergar lucro em tudo, em tudo. Você começa a quantificar o seu orçamento doméstico, você vai começar a quantificar por arrematação. A escola dos filhos é essa operação aqui. A viagem no final do ano é aquela operação ali. O carro é aquela outra ali. É assim que você começa a enxergar as coisas. Então a sua vida é transformada pelos leilões de imóveis. E aí o que acontece? Quando você está totalmente alocado, você tem lá um credor com alternativa. Você tem ideia do lado de cá, você tem que fazer isso concretizar. Né? E aí, quando a gente sempre falava aqui, a Caixa retirou financiamento, tem muito pouco imóvel financiado, para a gente isso nunca foi problema. Nós já tínhamos uma alternativa, que era lá a nossa questão do dinheiro infinito, buscava aqui, buscava ali, mas a gente esbarrava, era só para alguns imóveis que cabia, não cabia para todos. E cada vez mais a gente vai buscando ideias novas. A gente cria, a gente inventa moda. Aqui nós inovamos mesmo. Né? Você vai buscando resolvendo a dor desde da tecnologia com o Smart App. Ó, como é que nós controlávamos tudo isso? Tem lá o Smart App. Ah, como é que a gente faz aqui? A leiloaria, a gente já mostrou aqui como é que foi fundada, qual a ideia de necessariamente daquilo. Quantas e quantas vezes a gente bateu na porta. E parte, gente, sempre da questão conceitual das coisas. É o banco querendo vender, a gente querendo comprar. Poxa vida, se todo mundo está com vontade, como é que não faz dar certo isso? Tem que dar certo, né? Agora, o que você precisa? Você precisa se qualificar, tem que treinar para entrar no jogo. Não dá para chegar lá despreparado, né? Entrou em campo, tem que estar tinindo. Exatamente. E é engraçado, né? Porque na sexta-feira eu estava reunindo com o pessoal da galeria, né? Com o Fabrício, que é um dos donos, e com a Juliana lá, que é a responsável pelo crédito. E aí ela virou para mim e falou assim, não, Renan, ela entendendo ainda, né? Não, mas aqui eu vou colocar no simulador, não, 880, porque é mais saudável para o cliente e tal. Eu falei assim, não, pode colocar o máximo aí. Qual que é o máximo? 240, coloca o máximo. Não, mas aqui é mais... Não, pode colocar o máximo. Escuta o que eu estou falando. O cliente quer fazer menos desembolso e ele não está comprando sozinho, não. Pode ficar tranquilo. É risco de inadimplência é zero. Ele está comprando com mais 5. Está o nome dele na matrícula aí, mas tem mais 5 por trás. Não tem inadimplência. Pode ficar tranquilo. Ah, é assim? Pode colocar 240 aí. Roda a simulação com 240
tira esse OF, que é financiamento de aquisição, tira isso, tira aquilo, o negócio ficou laudo de avaliação 3.500, né, que é basicamente o que um banco cobra aí também, um pouquinho a mais, R$ 1.000 a mais. Então não tem muita diferença. E basicamente, quando você tem um ecossistema, isso vai. Gente, isso é a primeira operação que ainda está faltando só o aval. Né? Está muito próximo ali de fechar, porque já vi, sinalizou que talvez aceite a proposta, mas isso é muito próximo, para vocês terem ideia, a gente está muito próximo de avançar para outros bancos com isso. Eu já estou com o Itaú, eu já estou com o jurídico da Caixa discutindo isso. Daqui a pouco, vocês vão pegar imóvel da Caixa, que é via vista financiado. Ah, Renan, mas daí ficou mais caro que o financiamento da Caixa. Cara, também não dá para ter tudo. Você, vai ficar um pouquinho mais caro? Vai ficar um pouquinho mais caro. Agora, se vai ficar um pouquinho mais caro, mas a operação vai te deixar 80%, qual o problema? Né? Então, na verdade, você vai começar a coletar lucros que hoje você não coleta porque você não tem dinheiro. Ou porque você não quer, obviamente, vamos dizer assim, descapitalizar, porque você não tem, né, naquele momento ali não faz sentido para você. Então vai mudar o jogo, né, Fernando? Total, gente. Como foi implantada a cultura da cotização dentro da comunidade Smart? Né? Então, por exemplo, hoje, pega aqui o Augusto. O Augusto está lá no norte, não lembro qual estado que ele está lá. Mas vem cá, eu vou pegar um imóvel com o Augusto lá, um imóvel que sozinho eu não pegaria. Eu pego porque ele está lá, né? Ele garimpou, ele está lá perto, alguma coisa nesse sentido. Então você tem acesso, gente. Uma coisa que hoje muito se fala hoje na internet, você vê por aí, primeiro, como é que você cresce como pessoa, como é que você lucra, como é que você se transforma a sua vida financeira, busca a sua liberdade financeira? Com acesso. Mas acesso ao conhecimento? Então, isso aí eu estou vendo aqui, né? Nós estamos fazendo essa live hoje aqui, é grátis, todo domingo. Não paga nada para escutar tudo que a gente fala aqui. Você vai lá no YouTube, tem centenas de lives lá com informações riquíssimas que os outros vendem e a gente dá lá de graça. Tá? Então, o que acontece, gente? É acesso. Conhecimento é muito mais do que só você escutar. É colocar em prática. E aí, quando você tem acesso a pessoas, eu tenho acesso a oportunidades que sozinho eu não teria. Né? Eu fiz dezenas de arrematações aqui na minha região. Quando eu entrei na comunidade Smart, eu abri um novo horizonte. Eu comecei a ter acesso a oportunidades onde eu jamais imaginaria que eu fosse pegar. Por quê? Porque eu estou no local certo, eu estou no ambiente certo, eu estou com acesso. E assim também é. Então hoje, quando você tem um patamar, você tem um nível, você fala o seguinte, o financiamento da Caixa é isso daqui, ó. É essa taxa, é essa coisa, não sei o que e tal. Agora a gente vai para o novo normal. Eu pago o dobro, mas eu ganho muito mais pagando o dobro do que ganhar pouco pagando menos. É simples, entendeu? Por que isso é irrisório, é irrelevante no contexto? Exatamente. E claro, né, aquilo que eu falo para vocês, tem um jeito para falar, cara, o pessoal já falou aí, home equity. Cara, home equity você tem que ter o imóvel antes. Home equity vai te liberar menos do que está liberando aqui. Home equity você vai pagar IOF. Aqui nós estamos falando de aquisição. Você está financiando a aquisição. Está quase igual você comprando um imóvel do Santander. Chegou quase nisso, tá? Você comprar um imóvel dando 20% de financiamento e 80% e financiando documentação. Está quase comprando imóvel do Santander financiado, tá? Basicamente é isso. Hoje essa linha está restrita aos tubarões? Sim. Renan, como é que eu vou conseguir? Ou você chama os tubarões ou você vira um tubarão. Né? Tem como chamar os tubarões lá pelo app, né? Encontrar oportunidade, ou você vira um tubarão, você vai ter acesso a essa linha de crédito, tá? Não tem como estender para todo mundo, porque, gente, a análise é artesanal. Não artesanal no sentido deles, o sistema deles obviamente já faz análise, mas essa interlocução que eu faço, ela é artesanal. Fiquei uma semana de um lado para o outro. De um lado para o outro. E eu vou aumentar essa taxa, esse prazo. Pode ficar tranquilo que em breve aí nós vamos aumentar esse prazo. Tá 240 parcelas, mas eu vou aumentar isso vou tentar aumentar isso para mais tempo. Mas basicamente, a gente, hoje, eu faço essa interlocução e eu vendi para a galeria os tubarões, literalmente. Né? Eu falei, cara, eu tenho acesso, eu acompanho de perto o que esses caras estão fazendo, essas pessoas estão fazendo. Então eu sei as operações que eles estão fazendo, eu posso te garantir. São operações que sim, a gente faz acompanhamento. Operação ruim, eu falo para eles não entrarem, é skin the game total. Então, basicamente, eu usei disso também para usar junto à galeria, tá? Então, e fora o trabalho que dá, que é artesanal, do ponto de vista da interlocução
interlocução. Cara, é credor para cá, conversa com um, conversa com o outro. Até esse negócio ficar automatizado, demora, né? Então eu não posso também assumir um compromisso, daqui a pouco tá pipocando proposta financiada, eu não tenho como fazer interlocução de todos. Então eu estou restringindo hoje aos tubarões. Oi? Até porque... Não é só imóveis que estão na leiloaria, não. Pode estar em outro credor, mas em outro leilão tem que ser pela leiloaria. A proposta vem pela... Por exemplo, esse imóvel aí estava tendo a leiloaria, mas, por exemplo, tem um que eu vou tentar agora do Itaú, que o Itaú já aprovou a proposta e que não estava na leiloaria. Estava em outro leiloeiro, mandaram via leiloaria, eu converti a proposta junto ao Itaú e agora nós vamos fazer o trabalho ali de financiamento, tá? Então, basicamente, é um trabalho quase que, cara, vai de um lado, vai de outro, conversa aqui, conversa ali, é arrematante, é isso. Esse é o trabalho que deveria ser. Eu sou arrematante, né? Eu nem faço esse papel de leiloeiro, não. O Lucas, que é o gestor da Leiloaria Smart, né? Mas, assim, eu sou mais do lado do arrematante, eu mais compro imóvel. Mas esse deveria ser um trabalho de um todo leiloeiro. Resolver o problema. O que o leiloeiro quer? Botar numa porra da plataforma e jogar lá e falar, quem quiser, compra aí. Aí você manda a proposta, o cara, não dá não. Ué, cara, esse é o papel do leiloeiro. Assim como eu estou vendendo imóvel, o papel do corretor é resolver o BO. Como é que você junta as partes? Cara, é fazer o negócio acontecer, não, Fernando? Exato, porque, gente, cada oportunidade vai ser de um credor diferente, ou seja, de um banco diferente, e vai ter uma documentação e uma característica própria. Então, para costurar uma operação dessa, tem que ser para aquela oportunidade. Tem que ver se é viável, tem que ver se não é. O que me impede na questão da documentação? Porque você tem a parte burocrática para resolver. Olha, como é que eu registro, como é que eu faço essa questão da garantia para o credor? O cara vai pagar agora? Como é que ele vai registrar o imóvel daqui a pouco? Como é que é feita essa papelada? E aí, cada oportunidade vai ter algumas que são viáveis e outras que não. Vai ter garantia, vai ter imóvel que para ele é interessante ter como garantia e vai ter outros que não. Vocês entenderam? Então, quem é que faz essa diferenciação? Os tubarões já estão aptos a fazer isso. Vocês entenderam? Então não dá. Porque se você abre isso daí geral, o que vai acontecer? Vai empanturrar lá, o cara vai ter que ter um departamento com 50 pessoas para ficar analisando descarte. Entendeu? Então não é bem assim. Precisa ter o mínimo de qualificação. Exatamente. É isso aí, galera. Então, o Ricardo já falou que está preferindo... Tá preferindo pegar dinheiro emprestado com você, Fernando. Tá preferindo pegar dinheiro emprestado com você. Mas é isso aí, gente. Tá no imposto de renda dele. Isso vai abrir uma janela. Na hora que eu rodar a primeira do Itaú financiada aqui, vocês vão ficar de boca aberta. Não, mas peraí, comprou no Itaú, só queria a vista, comprou financiado, vocês vão ficar de boca aberta. Por quê? Cara, nós estamos gerando dinheiro em cima de nada. Né? Essa é a realidade, cara. Imprimindo dinheiro. Ali, 20%, mas tá imprimindo dinheiro, cara. Você tá gerando dinheiro em cima do dinheiro dos outros, cara. Então, é um negócio, gente, que vocês não têm noção do que isso pode virar, né? O Fernando empresta dinheiro. O Fernando vai ser o principal aportador do fundo na hora que a gente montar o fundo para emprestar dinheiro também. Mas, enfim, hoje a gente está usando aí o fundo da Galeria, que é um baita parceiro. Cara, agradecimento à Galeria. É um parceiro que a gente quer ter de longa data, tá? Porque é um parceiro realmente que resolve, que tá junto, cara. Eles entendem, resolvem e o cara tem poder de decisão. Entendeu? Chega lá, conversando com o Fabrício, você quer entrar? Quero. Então nós vamos fazer o negócio acontecer. Acabou. Nós vamos fazer o negócio acontecer. Né? Então não tem, vamos ver, conversar com não sei quem. Não. Resolve o BO, o negócio acontece. Né? E ó, tem que dar o mérito aqui pro Ricardo. Que a gente conheceu a Galeria Bank através do Ricardo. O Ricardo fez a interlocução com a Galeria Bank, botou na mesa para conversar com o Santos. E de lá para cá a parceria só fortaleceu. Hoje é um parceiro que eu quero ter vida longa aí com a Galeria, que eu tenho certeza que a gente vai inovar muita coisa ainda. É só o começo de coisas que a gente pretende fazer. Eles fizeram um leilão ao vivo de imóvel. Pra você ter ideia, foi a primeira vez que teve um leilão de imóvel ao vivo em um evento presencial. A Galeria estava lá no Experience desse ano. Eu amo imóvel lá de Parnamirim e um outro aí de Porto Alegre. Lá no início, lá dentro do Experience. Então, a gente está sempre trazendo coisa nova. E esse ano vai ter mais coisa nova aí, não tem dúvida nenhuma. E, gente, os caras são tão diferenciados que eu já tinha arrematado, antes até da gente ter relacionamento e tudo, eu já tinha arrematado acho que uns 4 imóveis deles. Todos os imóveis deles, eles já têm de praxe, tá? Todo imóvel retomado da Galeria que vai para leilão, eles já entram com a ação de missão na posse.
Então, quando você arremata, já tem lá liminar, o prazo já está escorrendo, é só cumprir a ordem. Entendeu? É uma delícia. É outro jogo. Por quê? Porque são pessoas que pensam diferente, pensam como a gente. É um negócio. Trata leilão de imóvel como um negócio. Simples assim. Só responder o final aqui para a gente encerrar, Fernando. O Gás Pareto falou que não entendi essa questão do imóvel estar fora da leiloaria. Basicamente é o seguinte, gente. Hoje, a leiloaria tem interlocução com praticamente todos os credores, tá? Basicamente, hoje a gente tem interlocução que a gente não tem, a gente corre atrás e consegue. O único que hoje que a gente tem menos interlocução é com o Santander. É o mais difícil hoje que a gente bate na porta lá, mas já abrimos lá, já mandamos apresentação e tal. Em breve a gente vai ter interlocução com eles para vender. Mas Itaú, Bradesco, Inter, hoje a gente vende imóvel deles, tá? Então, você mandar proposta, tá em outro leiloeiro. Tá em outro leiloeiro. Manda a proposta aqui, via Leiloaria Smart, né? A gente tem o contato, @Leiloaria Smart lá para mandar a proposta. Manda a proposta e a gente vai fazer interlocução e tentar converter sua proposta. Basicamente é isso. A questão do financiamento, isso aí qualquer smartphone pode fazer. A questão do financiamento, qualquer smartphone, qualquer pessoa, né? Na verdade, qualquer mesmo que não seja smartphone. A questão do financiamento é que ela está restrita aos tubarões, tá? Pelas condições hoje que foram pactuadas lá com a galeria. Então hoje eu não consigo estender pelo nível de artesanal que é o negócio e pelo que eu ofereci para a galeria para que eles entrassem nesse jogo que ninguém quer entrar, gente. Isso não é coisa simples, não. Se você bater na porta de qualquer... Eu não estou falando só de bancão, não. Porque o bancão fala, é burocrático, não quer porque é burocrático. Você bater em qualquer credora de qualquer lugar, ela não quer financiar imóvel que está ocupado de outro banco. Você vai tomar um não na porta. A única que topou fazer isso, por causa do relacionamento, por causa das condições que a gente colocou na mesa, foi a galeria. Isso porque a gente tem relacionamento, tem interlocução. Por isso que eu falo. Você tem interlocução e ter credibilidade no mercado, abre porta. Hoje a gente tem uma credibilidade, uma interlocução que abriu porta para os smartanos, para os tubarões, abriu porta para toda a comunidade smart. Né? Então isso que a gente conseguiu ao longo do tempo, né, Fernando? E tudo, lá atrás, quando a gente começou com a leiloaria, falou, cara, eu nem estava pensando em comissão, cara, de leiloaria. Eu estava pensando o seguinte, eu quero conversar com quem toma uma decisão. Eu odeio o negócio de interlocutor que não resolve. Tem casos que tem interlocutor, por exemplo, o banco não conversa com o arrematante. Ele não quer fazer essa negociação tete a tete. Você bater na porta do Itaú, o Itaú nem te recebe. Beleza, então tem que ter um leiloeiro. Mas tá, aqui o leiloeiro que tenha, que faça com interlocução de verdade. Mas não. O que tinha era o cara falando não, mandando tal. Falando, cara, eu tenho que quebrar esse cara, eu tenho que entrar lá dentro. Né? Tem que pelo menos ter acesso. Se eu não tiver acesso, como é que vai funcionar? Como é que os arrematantes vão fazer proposta efetiva? Então, quebramos isso, entramos, cara, na raça. Não é fácil, mas a gente foi, conseguiu. Né? Hoje a gente pode vender imóveis, ainda não está na plataforma, vai estar na plataforma em breve, pode anotar aí. Vocês vão ter em breve já tendo imóvel lá na Leiloaria Smart vendendo, em breve vai acontecer, já estou visualizando isso aqui, mas a gente já vende. Então, já estamos aptos a vender imóvel deles, beleza? Na prática, gente, é comprar imóvel de prateleira, tá? E foi exatamente essa iniciativa do Lucas aí, coordenando a Leiloaria Smart, que foi possível já grandes operações lucrativas, que hoje a gente tem dezenas, não é dezenas, se não bobear, muito mais. Né? Eu tenho casa de Porto Alegre, que o lance inicial em outro leiloeiro era 490, nós pegamos por 280. Né? Mas como é que isso é possível? Porque você vai justificar para o credor por A mais B que é vantagem para ele vender por aquele valor. Né? A gente fez uma live aqui semana passada, retrasada, da casa de Itaquá aqui, que era 230, nós pagamos 170. Então, quer dizer, você viabiliza operações que no papel, você bateu o olho no site, ele não serve, é descarte. Então, sabe, tudo aquilo que é descartado por milhares de arrematantes, a gente converte em dinheiro no bolso. Entendeu? Por quê? Porque a gente pode, porque a gente tem interlocução, porque a gente tem leiloaria smart. É isso aí. Galera, curtiram? Vocês acham que isso é um novo paradigma dentro do mercado de leilões de imóveis? Como vocês estão enxergando isso? Coloca para mim nos comentários para a gente, em breve, outros bancos, tá? Em breve vocês vão estar com bancões aí podendo financiar. Vai ser uma mudança de jogo. É uma mudança de jogo. Por isso que eu falo que quem está fora da Smart hoje está jogando Série B. Essa é a realidade. Está jogando a Série B, pior que nem sabe às vezes, né? Acha que não está jogando Série B, mas está jogando a Série B sinistra. Acha que é bom, acha que é o Messi. Está jogando a Série B sinistra, né? Mas o pessoal não sabe até onde a gente está indo aqui dentro da Smart. Então,
Quem tá fora hoje tá jogando a Série B sinistra. A verdade é essa. Vocês gostaram? Top demais, genial. Quem quiser o curso, digita avaliação aqui, receba agora no direct para se cadastrar. Sensacional. Muito bom, galera. Ó, tô feliz demais. É um primeiro passo que vai virar, não tenha dúvida, tá? É um negócio monstruoso. E, ó, a gente, obviamente, no futuro, pode ter o nosso próprio fundo para poder emprestar. Isso é uma possibilidade, principalmente quando os juros baixarem. Mas hoje eu falo para vocês, sabe quanto que a galeria tem para emprestar? 1 bi. Tá? Cheque. Eles têm um cheque de 1 bi. Então, nós estamos falando de dinheiro infinito, cara. Então a verdade é essa. É óbvio, vai ser todo imóvel? Não. Tem imóvel popzinho, você não vai mexer com pop. Mas começou a entrar no médio padrão, imóvel de alto padrão, cara, você pegar imóvel com 20% de entrada, 80% financiado, cara, imóvel que você não pegaria, você tá maluco. Fazer dinheiro. Isso é negócio imprimir dinheiro, né? E com um detalhe, a galeria, ela é muito mais flexível com questão de margem. Então, às vezes tem negócio de margem lá, passou de 30%. A galeria, ela olha a garantia. Se você está pegando imóvel bom, viável, ela vai emprestar, tá? A menos que chegue num comprometimento que não dá, né? Mas assim, chegou num certo nível, o imóvel é top, eles vão emprestar o dinheiro a vocês, tá? Então, galera, vamos para cima que tem dinheiro até para dar pro pau. E nós estamos aqui chegou 480 vivos. Parabéns para vocês, porque isso aqui é assunto que tem que dar 400. Aliás, todo domingo aqui, a gente honra o tempo de vocês, traz conteúdo top aqui para vocês, tá? Então, pelo amor de Deus, isso aqui, toda live de domingo aqui tinha que estar mais de 400. Toda live. Porque com conteúdo, sempre é conteúdo top. Muita gente pede conteúdo top aqui porque tá vendo fantástico. É bobagem, eu tô falando sério. Mas, enfim, com isso aí, e abrindo isso, vou retomar amanhã, cobrar a Caixa lá, se já valeu a minuta do jurídico, pra gente começar a financiar imóvel da Caixa. Pegar imóvel que tá à vista e começar a financiar, cara. Tem muito imóvel aí, esse imóvel mesmo que eu citei aqui de Fortaleza, que eu tinha falado, acho que foi na última live, né? É um imóvel que eu peguei à vista, que eu poderia ter pegado financiado. Eu pegaria. Se me fala que é para pegar a 1,19 mais IPCA, pegaria tranquilo, dando 20% de entrada e 40%, tranquilo. E o principal, né, Renan? Com a outra dor de todo mundo aqui, que é crédito. Eu não preciso ter meu problema de comprometimento de crédito, comprovação de crédito. Mas eu tenho olerite, eu tenho comprometimento. Não tenho. É a garantia que manda. Vocês entenderam? Então é outro jogo. É outro jogo. É a garantia que manda. É exatamente isso, Fernando. É isso, galera. Valeu. Vamos começar a segunda pesado. Amanhã, finalizar essa proposta. Primeira coisa que eu vou fazer no dia amanhã é finalizar essa proposta lá com o banco, né? Para a gente finalizar isso e concretizar essa primeira operação. E a gente traz aqui para vocês. Aí, quando concretizar, eu trago a casa, mostro tudo que foi feito, né? Qual que é a ideia, o que isso trouxe de garantia. Usa o próprio bem da aquisição como garantia, é uma alienação normal, igual você compra imóvel financiado. Só que a diferença é que a galeria ela olha muito mais para a garantia do que para a pessoa. Diferentemente de você bater, por exemplo, você vai comprar da Caixa, financiado, a Caixa vai olhar tanto a garantia quanto você, seu comprometimento. A galeria, ela olha, 80% dela é garantia. Cara, às vezes você está com um comprometimento um pouco mais alto, se a garantia é boa, eles emprestam. Então, no final das contas, é quase dinheiro infinito. Vocês não vão olhar tanto a sua margem ali consignável, né, aquilo que você tem disponível, então ele vai partir e olhar muito mais para garantia. Então, é isso, galera. Tamo junto aí. Valeu demais. O Sandro aí é um dos possíveis arrematantes. Tamo junto aí. Valeu demais. E boa semana pra galera. Valeu, Fernando. Até, gente.